Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, tá faltando um pouquinho pra gente ir pro final de semana e vamos para a nossa última aula dessa semana. A gente vai ter aula de ciências. Pega o teu livro, abre ele lá na página 112 e hoje a gente vai conversar sobre os solos, os tipos de solos. Você já observou o solo, a terra que está abaixo dos seus pés? Hein? Já reparou em quanta vida tem nesse solo, né? Já se perguntou como ele se origina e como ele é formado? Então, gente, na última aula a gente viu que o solo, né, ele Não, nós vimos as rochas, né? E vimos que as rochas, elas são parte aí da camada mais superficial da Terra, que é a crosta terrestre, tá? Muitas rochas estão no solo, como a gente viu, tá? E hoje a gente vai ver que o solo, ele é a camada mais superficial da Terra, tá? É onde estão aí as rochas, tá certo? Que a gente viu na última aula. Ele é a camada mais superficial da Terra, que é a crosta terrestre. O solo, gente, ele é formado por partículas, tá? Pequenos pedacinhos que são originados do desgaste natural das rochas. A gente viu na última aula que o vento, a chuva, o calor, o frio, todos esses eventos aí naturais, eles vão desgastando aos poucos as rochas, vão tirando ali pedacinhos e pedacinhos minúsculos das rochas e essas partículas elas vão se sedimentando no chão, tá? Que é quando a gente tem aí as rochas sedimentares, tá? Então, esse solo, ele é formado por essas partículas, tá certo? É formado por essas partículas e não é um processo que acontece da noite para o dia, tá? É um processo que leva aí centenas e centenas de anos para acontecer, tá? E acontece pela ação das chuvas, dos ventos, as mudanças de temperatura, calor, frio e pela atividade dos humanos, tá? Então, no solo existem aí pedacinhos e pedacinhos de variados tamanhos, tá? As combinações entre esses pedacinhos, entre essas partículas, é que vai originar os diversos tipos de solo. Vamos conhecê-los? Então, existem os solos que são ricos em areia, tá? Os solos ricos em areia, eles têm partículas grandes. E essas partículas, elas não ficam juntinhas, coladinhas umas nas outras. Existem um espaço aí entre uma e outra, tá? E nesse tipo de solo, a água, ela passa com muita facilidade entre essas partículas. Então, a gente diz que esse solo é bastante permeável, ou seja, ele absorve ali a água, tá? A água passa por ele com muita facilidade e ele no instante consegue aí ficar encharcado, tá? O solo, gente, que é formado, o solo que é rico em areia, ele é conhecido como arenoso, tá? É o solo arenoso. Onde é que a gente encontra esse solo arenoso, esse solo rico em areia? Praias e desertos, tá? Então, a gente vai ter os solos que são ricos em argila. Os solos ricos em argila a gente chama de argilosos, tá? E eles são formados aí por pequeninas partículas que elas vão ficar assim, ó, grudadinhas umas nas outras, tá? A gente não vai ter tanto espaço entre uma partícula de rocha e outra partícula, tá? Então, são pequenos pedacinhos são pequenas partículas de rochas, tá?
com pouquíssimo espaço entre si, e aí a gente vai ter um solo, como é que eu posso dizer? Um solo unido, sabe? Como se fosse uma massinha de modelar. Vocês já brincaram com argila ou com barro? Percebem que a gente consegue modelar com eles? Então, isso se dá esse aspecto, tá? Das partículas serem juntinhas. E, gente, o solo argiloso, ele é pouco permeável, tá? Ou seja, a água passa por ele com muita facilidade. Ele não vai aí encharcar, né? Absorver a água com tanta facilidade. Por isso que, geralmente, em solos com argila, a gente encontra muita poça de água, tá? Então, os solos ricos em argila, eles servem para fabricação de tijolos, para fabricação de casas de barro e para fabricação de vasos, de jarros, de pratos, tá? Em objetos aí que são feitos de barro, tá certo? E o terceiro e último solo que a gente vai conhecer hoje é o solo conhecido como mífero, o mífero, tá? Esse solo, ele é rico em humus e ele é utilizado muito para agricultura, tá? Um solo, gente, que é rico em humus, o que é que isso significa? Significa que naquele solo ali eu vou ter restos de animais e de vegetais em decomposição. E esses restos de animais e de vegetais, eles vão contribuir para que aquele solo seja rico em vitaminas e minerais. Então, é um solo que é muito utilizado para plantação, tá? Ele é misturado na areia normal daquele espaço e ele é colocado ali para que a sementezinha ela tenha vitaminas e minerais que ajudem no crescimento, tá? E esses solos, gente, eles são totalmente permeáveis, tá? Eles absorvem aí com facilidade a água, tá? E eles são ricos em matéria orgânica, que é o que eu falei, que vai fazer dessa terra uma terra forte para que as plantas consigam retirar delas vitaminas e minerais para o crescimento, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores, que o final de semana de vocês seja incrível, vocês brinquem, se divirtam bastante e descansem, porque segunda-feira tem muito mais. Beijos e até a próxima aula. Tchau!